Olá, nesse vídeo eu vou te contar uma história que pode mudar a sua carreira, te fazer ganhar mais e conquistar aquele cargo que você tanto almeja. Esse vídeo é mais denso do que o normal, mais longo, porque eu preciso passar o conteúdo completo aqui para você, só assim você consegue de fato dar o próximo passo na sua carreira. E eu tenho uma cola aqui ao meu lado, porque assim eu não esqueço absolutamente nada do que eu preciso falar para você. E para você que não me conhece, meu nome é Marcel Alonso e eu fui executivo por 23 anos, passei por diversas empresas, saí de auxiliar de produção e cheguei a vice-presidente de uma operação onde eu liderava mais de 500 pessoas, mais de 3,5 bilhões de reais de faturamento e passei por empresas pequenas familiares, médias multinacionais, grandes multinacionais, líderes globais, Big Tech, líder nacional, startups. Então, passei por todo tipo de empresa e sei exatamente como funciona o ambiente corporativo e estou aqui para ajudar no seu crescimento profissional. E nesse vídeo, eu sempre trago uma história que eu vivi, complemento com teoria, coloco as lições aprendidas. E por que eu conecto prática com teoria? Porque a prática ela é comprovada, então você consegue saber exatamente o que aconteceu, e a teoria te ajuda a organizar o pensamento. Por isso que eu trago sempre os dois lados. E primeiro ponto aqui, lição de hoje, tá? Se você quer crescer profissionalmente, você precisa se tornar inútil no dia a dia, na operação e indispensável na tática ou na estratégia. Eu sei que estratégia é uma palavra muito ampla, mas tenta absorver aquilo que é importante de estratégia, aquilo que é prático, que é a tomada de decisões. Então, você precisa ser indispensável na tomada de decisão. E, como eu falei, eu vou contar uma história aqui. Em um determinado momento da minha carreira, eu recebi uma missão que, ironicamente, eu diria que é uma missão fácil, mas nada fácil, nada fácil. Era estruturar do zero uma área com atuação nacional, um escritório central em São Paulo e as equipes, né, ou a equipe espalhada por todos os cantos do Brasil. Então, espalhada por várias regiões. O prazo ali era extremamente curto, complexidade muito alta, operação super complexa. E logo no início, o que eu percebi de forma. Eu fui obrigado a perceber isso. Era impossível executar um plano desse tamanho sozinho. Tá? Parece óbvio, mas muitos líderes erram nesse ponto, muitos profissionais erram nesse ponto. E foi exatamente essa impossibilidade que salvou minha carreira. Não dava para executar o plano dessa forma. E tem muitos profissionais que travam no nível de gerência, supervisão, coordenação, ou até um analista sênior ali, um especialista, porque eles tentam esticar os braços ali e resolver todos os problemas sozinhos. Só que isso não funciona. Esse tipo de profissional centraliza demais, tenta virar o herói ali e resolver todos os problemas, mas isso não funciona, porque sem perceber, esse tipo de profissional constrói a própria prisão, ele fica amarrado, porque ninguém promove quem não pode ser substituído. Então coloca isso na cabeça. E é uma linha muito tênue, tá? Em relação a tornar-se substituível ou você não poder ser substituído. Se a empresa tem medo de tirar você da cadeira que você está hoje, tá? Porque tudo vai parar, a operação vai parar, vai aparecer um monte de problema, você não é um ativo estratégico para a empresa. Você é só um gargalo ali e um risco para a empresa, porque ela não pode tirar você dali e não pode perder você também. Isso tem dois problemas aí ao mesmo tempo. E, voltando ao projeto, para que eu conseguisse entregar esse projeto e me destacar, eu tive que aprender 3 estágios da delegação de alta performance. Aqui eu conecto com teoria. Primeiro ponto, tá? Delegar para a máquina, automação e processo. Andy Grove escreve em Gestão de Alta Performance, aliás, esse livro está aqui ao meu lado, tá aqui, ó. Ele escreve nesse livro que
a forma mais alta de alavancagem do trabalho é quando ele é feito automaticamente. Então, primeiro passo, eu automatizei várias rotinas ali que eram repetitivas, e não só eu, tá? Através do time. Se um humano estava gastando tempo copiando e colando dados em algum lugar, eu com certeza estava jogando dinheiro fora, tá? Então eu estava abrindo mão da oportunidade que eu tinha, e um processo automatizado é uma rotina que ali ela está delegada permanentemente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, delegar para os lados, que é a sua capacidade de influenciar. E aqui entra inteligência política. Eu já comentei isso várias vezes. E para o resultado acontecer nacionalmente, no caso dessa história, eu tive que convencer logística, fábrica, compras, outras áreas a jogarem o jogo que eu estava propondo. Tá? Eu expliquei várias vezes, dezenas de vezes, talvez até centenas de vezes, para que eles entendessem que o jogo era esse. E Rancharan, que é um outro autor, e aqui conectando com teoria mais uma vez, ele aponta no Pipeline da Liderança, que é um outro livro, que subir de nível exige parar de olhar apenas para baixo, para o seu time, e começar a olhar para os lados, para os seus pares. E nesse caso, o sucesso dependia de integração e não de isolamento. Entenda um ponto, tá? Você também pode liderar os seus pares. Todas as pessoas dependem de liderança, tá? E liderança não na carteira, não no seu cargo. Você tem que liderar o processo também, a construção de tudo que precisa ser construído. E aí o terceiro ponto, delegar para o time, construir padrões. E ter um time é excelente, é ótimo. Mas se você tem um time sem método, é um caos absoluto. Não queira isso, tá? E lá, sem saber, eu usei a lógica de mais um autor aqui, de Vicente Falcone. Não existe gerenciamento sem padronização. Aliás, Vicente Falcone, eu tenho 3 livros dele aqui. Os 3 aqui, ó. Estes 3 que me acompanham o tempo todo, tá? 3 livros, pesquise os livros do Vicente Falcone. E não existe gerenciamento sem padronização. Para que você consiga delegar com segurança, você precisa criar padrões, treinar exaustivamente as pessoas e aí depois você solta, tá? Inclusive, em gestão de alta performance aqui do Andy Grove, ele fala sobre os níveis de conhecimento de cada pessoa. Por isso que você tem que treinar, tá? Não dá para delargar. Isso é uma loucura fazer isso. Você tem que treinar, construir um processo, ajudar a construir um processo e depois você delega. Então foram 3 fases, aí eu vou repetir: delegar para a máquina, automação, delegar para os lados e delegar para o time. Tem muitos profissionais, tá, que dizem aí para todos os cantos: aqui nada funciona sem mim, não dá para eu tirar férias, eu não consigo sair. Isso não é mérito, tá? É um atestado total aí de incompetência gerencial, de organização, de planejamento, de construção de processos. Se a empresa para quando você sai de férias ou quando você se ausenta, você não é importante, entenda isso. Você é só desorganizado e não tem capacidade de construir um processo que funcione sozinho, tá? E eu comecei no chão de fábrica, literalmente no chão de fábrica, tá? Literalmente, eu era auxiliar de embalagem, não era nem operador de máquina, estava abaixo do operador de máquina. E eu continuei crescendo porque desde cedo eu aprendi que o mercado não vai pagar pelo meu esforço, ele paga pelo sistema que eu vou construir, para que o sistema funcione sozinho. E foi exatamente isso que foi feito nesse caso. Então, se você quer dobrar seu salário, quer crescer profissionalmente, pare de tentar ser o herói aí que carrega tudo sozinho. Você precisa garantir que tudo funcione, mesmo que você se ausente, tá? E fica a pergunta final aqui: se você ficasse fora por 15 dias, a área continua rodando, a estrutura continua funcionando ou tudo vai entrar em colapso? Então absorve essas 3 lições e aplica no seu dia a dia profissional, que com certeza você vai crescer muito mais rápido profissionalmente e alcançar o cargo que você tanto almeja. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.